Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, é acusado de assédio sexual contra uma jovem de 18 anos. E você vai ver também. Três poderes lançam pacto contra feminicídio com diretrizes iniciais, mas sem ações efetivas definidas. Imagens de uma câmera de segurança ajudaram a polícia a concluir o caso da morte do cão-orelha em Santa Catarina. Quase 40% dos casos de câncer no mundo estão ligados a fatores evitáveis. E ainda, Palmeiras e Fluminense brigam pela contratação de Nino e John Arias. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, é alvo de uma grave acusação de assédio sexual contra uma jovem de 18 anos que passou as férias de janeiro hospedada na casa do magistrado em Balneário e Camboriú. Segundo a denúncia, o crime ocorreu no dia 9 de janeiro. A jovem foi tomar banho no mar quando o ministro já estava na água. A jovem afirma que ficou desesperada quando o ministro tentou agarrá-la. Ela conseguiu se desvencilhar, correu para a praia e contou aos pais o ocorrido, que deixaram a casa do ministro e registraram um boletim de ocorrência. Os pais da jovem foram encaminhados para relatar e denunciar o fato ao Supremo Tribunal Federal, já que Buzzi, na condição de ministro do STJ, tem foro privilegiado. Buzzi tomou posse no STJ em 2011, indicado pela então presidente da República, Dilma Rousseff. O ministro faz parte da quarta turma focada em conflito de direito privado. Em nota, o ministro Marco Buzzi disse que foi surpreendido com o teor das insinuações divulgadas e que nega ter cometido o ato impróprio. O advogado da vítima diz que nesse momento o mais importante é preservá-la diante do gravíssimo ato praticado e que aguarda o rigor nas apurações e o respectivo desfecho perante os órgãos competentes. Na manhã desta quarta-feira, a família prestou depoimento ao corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Mauro Campbell, que também integra o STJ. Em nota, o CNJ informou que o caso tramita em sigilo para preservar a intimidade e a integridade da vítima, além de evitar a exposição indevida e revitimização. Os três poderes da República assinaram nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. A iniciativa visa enfrentar a violência letal contra mulheres e meninas no Brasil. Apesar do anúncio do pacto contar com diretrizes iniciais, o governo ainda não apresentou detalhes práticos sobre a execução das políticas de enfrentamento ao feminicídio. O lançamento ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e de autoridades de todos os poderes. Segundo o Executivo, em linhas gerais, a iniciativa visa articular esforços entre União, Estados, Distrito Federal, municípios, Sistema de Justiça e sociedade civil. O pacto, batizado com o lema Todos por Todas, tem como eixos principais a prevenção, a proteção, a responsabilização de agressores e a garantia de direitos para mulheres vítimas de violência de gênero. Na ocasião, Lula destacou a importância da educação de meninos desde a primeira infância e mencionou episódios envolvendo atletas brasileiros. Segundo a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi criado um comitê interinstitucional com 4 representantes de cada um dos poderes para discutir um grupo de trabalho para enfrentar o feminicídio. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, durante o evento destacou a aliança do judiciário no sentido de priorizar o julgamento de casos dessa natureza. O número de feminicídios bateu recorde no Brasil em 2025. Foram 1.470 casos de janeiro a dezembro, conforme dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Imagens de uma câmera de segurança ajudaram a polícia a concluir o caso da morte do cão orelha, em Santa Catarina. Um vídeo mostra um adolescente voltando ao condomínio após as agressões ao animal. Ao analisar as imagens de uma câmera de segurança, a Polícia Civil de Santa Catarina identificou a principal contradição da investigação no caso da agressão do cão comunitário Orelha. O vídeo mostra adolescente saindo do condomínio onde estava hospedado em Florianópolis, às 5h25 do dia 4 de janeiro, e retornando às 5h58, acompanhado de uma amiga. Apesar disso, ele declarou em depoimento ter ficado na área da piscina dentro do condomínio durante todo o tempo. Segundo a polícia, Orelha foi agredido por volta das 5h30. Com isso, o inquérito da investigação foi concluído nesta terça-feira e a polícia pediu a internação provisória do adolescente, apontado como agressor do Orelha. A Polícia Civil concluiu que o jovem cometeu ato infracional equivalente ao crime de maus-tratos. Segundo o delegado Renan Balbino, ele se contradisse em diversos momentos e omitiu fatos importantes para a investigação. Como o adolescente não sabia que a polícia possuía as imagens dele saindo do local, disse que havia ficado dentro do condomínio. As imagens, roupas e testemunhas confirmaram que ele estava na praia. O cachorro foi encontrado agonizando na praia no dia 5 de janeiro e morreu após ser levado ao hospital. Derli Royer, responsável pelo socorro emergencial, contou que o animal tinha lesões graves na cabeça e no olho esquerdo, além de forte desidratação. O laudo da polícia científica mostra que Orelha levou um golpe forte na cabeça, possivelmente causado por um chute ou por um objeto rígido, como madeira ou garrafa. Ao todo, 24 testemunhas foram ouvidas e 8 adolescentes chegaram a ser investigados ao longo do processo, além de analisar mais de 1.000 horas de imagens de 14 câmeras de segurança. O governo de Donald Trump irá retirar 700 agentes do ICE da fronteira de Minnesota. A retirada ocorre após semanas de detenção devido à morte de 2 manifestantes por meio de agentes federais. Entre as mortes e protestos contra a presença da Agência de Imigração e Fronteira dos Estados Unidos, o ICE, em Minnesota, o governo de Donald Trump anunciou que retirará 700 agentes do estado. Segundo Tom Homan, cisar da fronteira da Casa Branca, enviado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a retirada dos agentes será imediata. Dado o aumento sem precedente na colaboração e como resultado da necessidade de menos agentes da lei para realizar esse trabalho em um ambiente mais seguro, anuncio que com efeito imediato reduziremos o efetivo em 700 pessoas a partir de hoje. 700 agentes da lei. 700 law enforcement personnel. Segundo a Secretaria de Segurança Interna dos Estados Unidos, Christine Noem, o governo norte-americano começou a distribuir câmeras corporais para todos os agentes do ICE. Segundo Noem, o programa será expandido para todo o país, conforme disponibilidade de recursos. A medida é uma resposta aos protestos contra as ações do ICE na cidade, palco de uma operação em massa de captura e deportação de imigrantes não regularizados. E veja a seguir, quase 40% dos casos de câncer no mundo estão ligados a fatores evitáveis. E ainda, Palmeiras e Fluminense brigam pela contratação de Nino e John Arias. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E hoje completa um mês das buscas pelos irmãos Agatha Isabelle e Alan Micael. As crianças desapareceram em Bacabal, no Maranhão, junto com o primo de 8 anos, que foi encontrado. O delegado-geral da Polícia Civil, Ederson Martins, afirmou que a investigação segue em andamento e que ainda não há conclusão. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro realizam varreduras em áreas de mata e em pontos alagados da região.
cães farejadores estão sendo essenciais para as buscas. O delegado reforçou que ainda faltam pistas e que a conclusão só será possível após esgotar todas as possibilidades. Os irmãos e o primo Anderson Cauã, de 8 anos, desapareceram no dia 4 de janeiro, após saírem de casa para brincar no quilombo de São Sebastião dos Pretos. A Marinha informou que foram realizadas buscas ao longo de 19 quilômetros do rio Mearim. Mais de 1.000 pessoas, entre agentes das Forças de Segurança Estadual e Federal, além de voluntários, participaram das ações de buscas. O primo das crianças recebeu a autorização judicial para participar das buscas e contou como o grupo se perdeu. Segundo o menino, eles saíram para buscar maracujá perto da casa do pai dele e, para não serem vistos por um tio, decidiram entrar por outro caminho da mata. Depois disso, o grupo teria se perdido. O menino contou que ele e os primos chegaram a se abrigar ao pé de uma árvore e ali teria acontecido a separação. Anderson Cauã seguiu por um lado e os irmãos pelo outro. Anderson não informou se seguiu para procurar ajuda ou para tentar voltar para casa, mas disse que Agatha e Alain estavam cansados e ele seguiu. O delegado desmentiu as acusações de que a mãe e o padrasto das crianças teriam vendido eles. E hoje é o Dia Mundial do Câncer e 40% dos casos da doença podem ser evitados, já que dependem basicamente do estilo de vida. É o que apontou um novo estudo da Organização Mundial da Saúde. Cerca de 4 em cada 10 casos de câncer estão ligados a causas evitáveis, como consumo de tabaco ou álcool, infecções e poluição do ar. É o que aponta um estudo desenvolvido pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde. Publicado na revista Nature, a importância dos riscos evitáveis é destacada por especialistas em saúde pública e oncologia. E este trabalho busca medir melhor o impacto destes fatores no surgimento de cânceres. Outros estudos se concentram na mortalidade. Os pesquisadores alertaram na última edição da Carga Global de Doenças da OMS que 44% das mortes por câncer no mundo são causados por fatores evitáveis, mas não inclui os agentes infecciosos. Foram examinados 30 fatores de risco evitáveis, como tabaco, álcool, índice de massa corporal elevado, inatividade física, poluição do ar, radiação ultravioleta e, pela primeira vez, 9 infecções cancerígenas. Com base em dados de 185 países e 36 tipos de câncer, o estudo aponta o tabaco como a principal causa evitável de câncer em escala mundial, responsável por 15% dos novos casos, acima das infecções 10% e o consumo de álcool 3%. Quase metade dos cânceres evitáveis no mundo, tanto em homem quanto em mulheres, estão concentrados em 3 grupos: pulmão, estômago e colo do útero. Os diferentes tipos de câncer de pulmão estão principalmente ligados ao tabagismo e à poluição do ar. Os de estômago são atribuídos em grande parte a uma infecção pela bactéria Helicobacter pylori e o do colo do útero majoritariamente ao vírus do papiloma humano, o HPV. No entanto, há diferenças importantes entre sexo. O tabagismo é a principal causa de cânceres evitáveis em homens, enquanto as infecções lideram entre as mulheres. Já nas regiões do mundo, a maioria dos casos evitáveis do sexo masculino estão na Ásia Oriental e no público feminino na África subsaariana. Agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Vamos começar falando de 2 novelas do mercado da bola que envolvem os mesmos clubes. Conta pra gente. Exatamente, Ismael. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. Bom, o Palmeiras e o Fluminense brigam pelo zagueiro Nino e o colombiano John Arias. O Verdão foi quem saiu na frente na contratação dos 2 atletas, mas o tricolor das Laranjeiras não pretende ficar para trás e brigará até o final da janela. O Palmeiras enviou uma proposta de 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais, ao Wolverhampton da Inglaterra pelo meio-atacante John Arias. O time inglês gostou da oferta e agora o Palmeiras aguarda a resposta do jogador. As conversas foram intensificadas nos últimos dias, tanto com o time quanto com o staff do colombiano. Ele se transferiu para o clube inglês no meio da temporada e a equipe é a lanterna da Premier League, com 8 pontos em 24 jogos. Arias tem 29 jogos pelo clube com 2 gols e 1 assistência. O Fluminense, seu ex-clube, tem uma cláusula de preferência de compra, caso Arias saia do time inglês. O presidente Matheus Montenegro já declarou que pretende exercer essa cláusula, mas para isso precisa se aproximar dos valores oferecidos pelo Palmeiras.
O prazo, porém, é de 3 dias e se encerra nesta quarta-feira. A diretoria tricolor se debruçou sobre o assunto após a formalização do interesse dos paulistas, mas existe uma cautela por conta do alto valor que seria investido. Pois se Arias voltasse, a contratação de Denis Bouanga, por exemplo, não aconteceria agora. O valor debatido pelo atacante é de 15 milhões de dólares, enquanto Arias seria adquirido por 25 milhões de euros. Vale lembrar que a contratação de um nome de peso para o ataque, mais especificamente um fazedor de gols, é a prioridade entre as chegadas em 2026. Arias tem 28 anos e é um dos principais jogadores da seleção colombiana, então quer estar em boas condições para a Copa do Mundo. Além de Arias, os dois times também brigam por outro jogador, o zagueiro Nino, do Zenit. O Palmeiras avançou nas tratativas com o staff do jogador e agora trabalha para convencer o clube a concretizar o negócio. A equipe russa ainda não aceitou a proposta alviverde, cujo valor não foi revelado. O Verdão chegou a enviar um emissário a Abu Dhabi, onde o Zenit disputa um torneio amistoso. Mas o Flu continua na briga para acertar com o zagueiro de 28 anos que deixou o clube no começo de 2024. A diretoria tricolor voltou a fazer contato com o Zenit e ouviu que Nino não deixará a Rússia na atual janela. Os dirigentes europeus querem contar com o jogador até o fim do campeonato russo, em maio. A janela de transferências no Brasil fica aberta até 3 de março. Se o jogador não for contratado até essa data, os clubes só poderão inscrevê-lo quando a janela brasileira reabrir, em 20 de julho, dia seguinte à final da Copa do Mundo. E falando de bola, rolando agora, porque hoje teremos mais jogos do Campeonato Brasileiro. Fala pra gente os jogos, meu caro. Com certeza, Ismael. Hoje teremos o início da segunda rodada do Brasileirão. Vamos conferir as partidas desta noite. No Rio de Janeiro, o Flamengo vai receber daqui a pouquinho o Internacional no estádio do Maracanã, às 19 horas. O jogo vai marcar a reestreia de Lucas Paquetá no Maracanã. No mesmo horário, o RB Bragantino encara o Atlético Mineiro no estádio municipal Cícero de Souza Marques. Mais tarde, às 20 horas, um clássico paulista. O Santos enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro, em Santos. No mesmo horário, em Belém, o Remo vai receber o Mirassol no Baenão. Às 21h30, em São Paulo, o Palmeiras encara o Vitória na Arena Barueri. No mesmo horário, encerrando os jogos de hoje, o Grêmio recebe o Botafogo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Bom, essas foram as informações de hoje. Ismael, eu fico por aqui. Uma excelente noite a você e também a todos de casa e até mais. Obrigado, Bruno. Também para você uma excelente noite. E esta edição fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Tchau!